E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2020 que fala sobre eletrodinâmica, e a questão diz o seguinte: nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor da resistência é medido a partir da extremidade esquerda. Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica? Bom, primeiro de tudo, vamos lembrar como é que a gente calcula a potência, né? E para isso a gente precisa ver o que a gente tem de informações. Como a gente quer que a potência elétrica, a gente olha ali na tabela, a gente vê que a gente tem tensão elétrica na tabela, e a gente tem ali a posição da seleção da resistência elétrica. Então a gente tem uma noção de resistência elétrica nessa chavezinha aí, nesse quadro. Bom, olhando ali as fórmulas de potência, a gente lembra então que a potência elétrica é calculado como a tensão do aparelho ao quadrado dividido pela resistência desse aparelho. Então nós temos exatamente essa equação, a equação do PUR, para calcular a potência. E aí a gente tem que se ligar então nisso, né? Para que eu tenha a maior potência possível, eu preciso ter a maior tensão e a menor resistência. A combinação dessas duas coisas vai dar a maior potência possível. Olhando ali no gráfico, tem uma outra coisa que a gente tem que entender, que é o seguinte, ó. A questão manda eu considerar a parte da esquerda como sendo a parte de onde começa a contar a resistência, né? Tá escrito aqui, ó. Nesse quadro, o valor da resistência é medido a partir da extremidade esquerda. E por que ele me dá essa informação? Para a gente entender o seguinte, ó. Toda essa linha que eu fiz aqui é como se fosse a resistência igual a zero, ou seja, se eu tivesse um resistor desse tamanho, seria zero. E aí a gente sabe que resistência tem uma relação com comprimento, ou seja, quanto mais comprido for, maior vai ser a resistência. Então, esse aqui, ó, se eu vou daqui até aqui, ó, o resistor lá A, né, que a questão me dá, eu vou ter uma resistência, então, equivalente a esse comprimento. E equivalente a esse comprimento, a resistência vale 5. Já no chuveiro B, o que a gente tem? Ó? Se eu pegar essa parte da resistência, ó, essa chavezinha, se eu botar a chavezinha na posição que liga aqui, ó, eu vou ter uma resistência equivalente a 3,2. Agora, essa outra parte, eu vou adicionar uma resistência de 6,2, ali tendo uma soma, né, o equivalente ali a 9,4 se eu usar o todo aqui, né, a parte total. Como a gente já entendeu que eu preciso usar a menor resistência possível, eu sei que a menor resistência nesse chuveiro seria essa ligação aqui, ó, onde eu teria uma resistência de 3,2. E é isso, mais ou menos, é o que define num chuveiro daqueles mais antigos, né, aqueles mais simples. Um chuveiro a gente define as temperaturas, né? Quando eu quero botar o meu chuveiro no mais quente, no morno ou no mais frio, eu vou ajustando a chavezinha seletora e vou mudando o comprimento da resistência que eu vou usar. Então, sempre que eu quiser deixar o mais quente possível, ou seja, a maior potência, eu preciso da menor resistência possível ali na chavezinha. Vamos usar o mesmo raciocínio nos de 220, né? Olha só, se eu for daqui até aqui, ó, eu vou ter uma resistência equivalente, se eu ligar nessa partezinha, uma resistência equivalente a 8 ohms. Agora, se eu pegar e eu botar mais isso, ou seja, se eu ligar lá do início até essa parte aqui, ó, eu vou adicionar mais 17,3 ohms. E aí vai ficar muito grande. Como eu quero sempre a menor resistência, eu vou usar então aquele terminal. Aqui eu tenho uma resistência mínima nesse chuveiro D, né, equivalente a 10 ohms. E aqui eu tenho uma resistência mínima nesse chuveiro equivalente a 10,5 ohms. Então já defini quais são as resistências mínimas de cada um dos chuveiros. Lembrando que eu tenho que escolher o maior, né, o de maior potência. Então eu já posso descartar, ó, da versão 127, eu já posso descartar o A, porque das versões 127 volts, o B, ele é o que tem a menor resistência dentre os dois, né, o A e o B. Então eu vou ficar com esse, ó, o B é a minha melhor opção de maior potência dos 127 volts. Agora, das versões que são ligadas em 220 volts, eu posso tirar a D e a E, ficando só a C.
Então, para mim, a opção no 220. Sor, por quê? Porque a C, com 220 volts, ela é que apresenta a menor resistência. Ó. 10 e 10,5 são os outros, né? A C fica só com 8. Já defini agora os melhores de cada uma das tensões elétricas. O que eu faço agora, Sor? Agora a gente calcula. Para saber exatamente qual tem a maior potência, eu tenho que calcular a potência do chuveiro B, que é 127 ao quadrado dividido pela resistência dele, que é 3,2. Tu fazendo esse cálculo, tu vai encontrar mais ou menos 5.040 watts. E para o chuveiro C, que vai ficar 220 ao quadrado dividido por 8, que é justamente a resistência dele. Fazendo essa continha, tu vai encontrar 6.050 watts, uma diferença de quase 1.000 watts de um para o outro, ficando então o C como sendo o chuveiro de maior potência. Uma coisa que o aluno poderia se ligar é o seguinte, ó, de 127 para 220 volts, a gente tem quase uma situação de dobra a tensão, né? Quase que posso dizer que a tensão está aumentando 2 vezes. E a tensão ela tem uma relação quadrática na potência, ali, a tensão ela é elevada ao quadrado. Então, só por essa relação, né, de que a tensão é quase o dobro e que ela é elevada ao quadrado, a gente já poderia dizer que o chuveiro C ele poderia ser a melhor resposta se eu tivesse com preguiça de calcular. Óbvio, pessoal, que na hora da prova, preguiça longe, né? Sempre faz todos os cálculos para ter certeza, mas a gente poderia, dependendo da questão, dependendo dos números ali, nos guiarmos pela proporção matemática, onde a tensão ela tem um impacto muito maior. Resposta certa, então, para essa questão fica a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!